Olá pessoal, sou Leandro Costa, estou aqui mais uma vez como discente do curso de Química pela Universidade Estadual do Ceará. Esse é mais um vídeo da série das videoaulas sobre o tema ecologia. Já vimos outros vídeos anteriores falando sobre diversos temas, né, subtemas, aliás, do grande tema ecologia, e hoje estaremos dando continuidade aos assuntos desse tema. Que mais uma vez, falando sobre ecologia, é a continuação, né, porque são vários subtemas que todos eles englobam esse tema ecologia, que fala sobre toda a diversidade de vida na Terra, a relação entre os seres, as relações biológicas, ecológicas, né, a questão da teia, cadeias alimentares entre os seres, entre outros assuntos. E nessa aula de hoje veremos, ainda continuando sobre o tema, falaremos sobre sucessão ecológica. Então veremos o que vem a ser isso. Sucessão fala-se de sucessor, né? O próximo, aquilo que vem adiante, que vem depois, né? Aqui temos sucessão ecológica, a introdução. É o processo de alteração gradual na estrutura de uma comunidade no ecossistema ao longo do tempo, até estabelecer um equilíbrio. Esse equilíbrio ele pode ser direcional ou previsível, né? Então, a sucessão ecológica é isso, é esse processo gradual, né, que vai acontecendo entre as alterações das espécies, do tipo de vida que existe em um ecossistema, tudo isso ao longo do tempo. O resultado das ações dos seres vivos sobre o ambiente e do ambiente sobre os seres vivos. Então, isso é chamado de sucessão ecológica. Aqui, uma demonstração dos tipos de sucessão que existe, né? Sucessão ecológica. Tem a sucessão primária, ou seja, acontecem em substratos não previamente ocupados por seres vivos, tipo afloramentos rochosos, exposições de camadas profundas do solo, lava vulcânica recém-solidificadas. Aqui temos essa imagem que retrata isso, né, para a gente. Que as rochas, primeiro, depois das rochas, alguns pequenos micro-organismos, digamos assim. Primeiro, as formas de vida, que são pequenas ervas, depois essas ervas vão se tornando numa espécie de matagal, depois esse matagal de uma vegetação um pouco vasta se torna num matagal maior, tipo pinheiros, e depois esses pinheiros se tornam um outro tipo de vegetação, que são os carvalhos, né, uma vegetação bem maior. Então aqui acontece esse tipo de sucessão ecológica. A sucessão ecológica secundária em substratos anteriores ocupados por uma comunidade contendo matéria orgânica viva ou morta, tipo clareiras, áreas desmatadas, fundos expostos de corpos de água. Então, na primeira, ela retratava sobre a primária, ela retratava sobre ambientes onde não eram ocupados por comunidades, por algum tipo de vida, né? Já na secundária já é o contrário, já são substratos que vêm de áreas que já foram ocupadas, né, anteriormente por comunidades, sejam elas de plantas ou de animais, ou até mesmo de seres humanos, né, onde existe ali restos de matéria orgânica viva que pode ser proveniente dessas coisas, de área desmatada, clareiras, fundos expostos e corpos de água. Né? E ao longo disso vai acontecendo também a sucessão ecológica, né? Algum tipo de vegetação aqui no início, depois essa vegetação vai mudando e vai mudando até chegar numa vegetação maior, mais complexa e mais completa também, digamos assim. As fases da sucessão ecológica. Em regiões completamente desabitadas, as condições abióticas são muito adversas, né? São muitas condições que acontecem
que acabam favorecendo ou não essa sucessão. A primeira dela, a iluminação direta causa temperaturas altas. A ausência de solo dificulta a fixação das plantas. A água da chuva não se fixa e evapora rapidamente. Então, são as fases que acontecem durante a sucessão ecológica. Primeira fase inicial, que é chamada de fase ecese, né, onde existem a instalação de organismos pioneiros, os líquens, musgos, gramíneas, insetos, ou seja, essa instalação de organismos pioneiros são, digamos assim, são os primeiros habitantes daquela área, foram os primeiros ou são os primeiros habitantes, sejam plantas ou pequenos insetos ou pequenos organismos, né, que são chamados organismos pioneiros, bastante resistentes, pouco exigentes, com alta produtividade primária líquida, criam condições para a instalação de organismos mais complexos. Isso acontece na fase inicial da sucessão. A fase intermediária, que é chamada de série ou série, acontece a instalação de organismos mais complexos que os pioneiros, tipo arbustos e ervas e roedores, né? Já passou daquela fase primária e já está numa fase mais intermediária, né? Onde acontece em se tratando em termos de vegetação, acontece o maior sombreamento e retenção da umidade, porque é uma vegetação, digamos, um pouco rasteira, então já existe um sombreamento naquele solo, acaba que retendo mais a umidade nessa fase da sucessão. O aumento da diversidade biológica e dos nichos. Também, dentro desse interim, acontece também o aumento da diversidade de micro-organismos, né, digamos assim, o aumento da diversidade das vidas que existem ali naquele ambiente. E na fase final, que é chamada de clímax, as comunidades mais desenvolvidas que pode ocorrer no ecossistema sob as condições do local. Grande quantidade de biomassa, de diversidade biológica e de nichos ecológicos com predomínio de espécies mais complexas e exigentes. Caracteriza-se por atingir o equilíbrio, ou seja, quando a exemplo disso é quando uma floresta, por exemplo, uma mata atlântica, uma área da floresta foi totalmente desmatada, houve queimadas e com o passar dos anos aquela área ela vai sendo recuperada de novo. Então ela vai precisar de muitos anos até que ela tenha aquela condição que ela tinha anteriormente, antes daquela queimada, antes daquele desmatamento. Então, quando acontece tudo isso, quando aquela área volta a se tornar, a ser uma área no seu estado normal, natural, então ela chegou no clímax, no equilíbrio, porque existe uma quantidade muito grande de biomassa, uma quantidade muito grande de vida ali naquela área, existe o predomínio de diversas espécies mais complexas de insetos, de animais, de plantas, né? E os nichos ecológicos também acaba se tendo em grandes quantidades, né? Digamos assim. E aqui tem uma outra exemplo de sucessão ecológica, como que ela acontece, né? No caso dos roedores, no caso dos rochedos sem nada, os primeiros seres que se instalam são os líquens, depois vem as briófitas, depois as ervas, os arbustos e por último as árvores, né? Como tem no esquema aqui está mostrando para a gente, inclusive até demonstrando aqui nas fases onde cada uma aqui está inserida em cada fase, né? As variações que acontecem na sucessão ecológica, né? As variações são muitas que acontecem, né? Por exemplo, do substrato aberto, aí vai para a fase pioneira, fase inicial, onde os organismos se estabelecem. Só que entre essa fase pioneira e a fase intermediária acontecem alterações nas condições ambientais. Entre os organismos e os novos organismos ali acontecem algumas alterações porque
tem um espaço de tempo ali, e naquele espaço de tempo acontecem várias coisas, certo? Então existem muitas variações entre todas as fases da sucessão ecológica. Aqui tem um outro exemplo, né, de sucessão ecológica, tanto da vida aquática, da vida marinha, quanto da vida também aquática, digamos assim, de água doce, né? Todos seguem o mesmo esquema, o mesmo estilo de sucessão, que vai passando de uma para outra e durante essas fases vão acontecendo coisas novas plantas, novos organismos, ervas, até chegar num equilíbrio, ou seja, num clímax, e ter aquela condição normal daquele ecossistema, digamos assim. Então, pessoal, por hoje é só. Nossa aula finaliza aqui, até a nossa próxima aula, onde ainda continuaremos para finalizar com um tema sobre ecologia. Né? Então, até a próxima aula e um forte abraço a todos.